Policiais do Rio Grande do Norte desafiam decisão judicial e seguem parados. Suspeito de disparar tiro que matou o menino Arthur em São Paulo tem pedido de prisão negado. Petrobras fecha acordo bilionário nos Estados Unidos para acabar com a ação contra a empresa. Tempestade Eleonora varre a Europa e provoca mortes. Na volta das férias, o Palmeiras apresenta oficialmente o meio-campista Lucas Lima. E uma quarta-feira de muitos gols na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Olá, muito bom dia! O Hora 1 desta quinta-feira, 4 de janeiro, já está no ar para você. A deputada Cristiane Brasil foi confirmada pelo governo para o cargo de ministra do Trabalho. A decisão foi tomada de maneira, no mínimo, inusitada. Foi assim. O nome surgiu numa reunião entre o presidente Michel Temer e o pai dela, o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, e serviu para acabar com a saia justa causada pelo veto do ex-presidente José Sarney a outra indicação feita pelo partido. Como nesse momento Temer precisa do apoio dos trabalhistas para aprovar a reforma da Previdência, o risco foi bem calculado. Porém, resolvido esse problema, surgiu outro. O ministro da Indústria e Comércio, Marcos Pereira, pediu demissão. E agora começa outra batalha para acertar o substituto. Daqui a pouquinho a gente te conta todos os detalhes dessa história. E nessa quinta-feira, o sol deve brilhar com mais intensidade em boa parte da região sul e em São Paulo, viu? Calor também por quase todo o Nordeste. Já já, a Jaqueline Brasil vai trazer todos os detalhes da previsão do tempo para você tomar suas decisões. Agora a gente vai olhar a situação do trânsito nesse início de manhã, começando por São Paulo, na nossa tela aqui, Marginal Pinheiros. Trânsito muito tranquilo, nem podemos chamar de trânsito. O movimento dos motoristas agora bem tranquilo. Na capital paulista faz 19 graus. De São Paulo, nós vamos para o Rio de Janeiro. A Avenida Brasil, ali na linha amarela, tem água na pista. No Rio de Janeiro faz 23 graus. E já já, então, mais informações do tempo para você. Do Rio de Janeiro, nós vamos para Belo Horizonte para te mostrar a Avenida Antônio Carlos, na Pampulha. Em BH, agora faz 20 graus. Vamos para o Centro-Oeste para dar uma olhada na Ponte JK. Em Brasília, faz 19 graus. E vamos já para o Nordeste para te mostrar Recife, Avenida Agamenon Magalhães. Bem tranquila agora. No Recife, faz 27 graus. E por fim, vamos lá para o sul para te mostrar Porto Alegre, Avenida Carlos Gomes, com 20 graus. Bom dia para você ligado no Hora 1 de todo o Brasil. E Hora 1 de hoje começa com as notícias do Rio Grande do Norte. Mesmo após 2 decisões judiciais contra a greve da polícia, até agora ninguém foi punido. Ontem à noite, o governo do estado fez uma reunião emergencial com membros do Judiciário e do Legislativo. Quem acompanhou foi o repórter Sérgio Henrique Santos. A quarta-feira foi um dia de muitas reuniões aqui em Natal, mas poucas definições. O governador do estado, Robinson Faria, convocou representantes dos outros poderes, do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas e também do Ministério Público, para tentar encontrar soluções para a crise financeira e pagar os salários atrasados do funcionalismo público. A reunião foi aqui na governadoria, durou mais de 4 horas e nenhuma das autoridades quis gravar a entrevista nem se pronunciar. Todas saíram pela porta dos fundos. O governo emitiu uma nota. A nota diz que, durante a reunião, o governador apresentou o quadro financeiro aos outros poderes e propôs algumas medidas para conter a crise. Entre essas medidas, o novo regime fiscal, a previdência complementar e o aumento das alíquotas da Previdência Estadual. E a repórter Lídia Passi relembra agora para a gente os motivos dessa paralisação e mostra como foi o dia na região metropolitana de Natal. Durante a tarde toda, policiais militares e bombeiros estiveram reunidos em assembleia e decidiram continuar a greve iniciada há 16 dias. Eles reclamam, além do atraso nos salários, de falta de estrutura. Temos problemas de equipamentos,
Coletes vencidos, capa de colete vencido, munição insuficiente para o serviço, não tem o porta-coldre, não tem o próprio coldre, não tem a algema, o porta-algema, isso tudo tem que ser regularizado. Segundo o comando da PM, 54 viaturas fizeram o patrulhamento em todas as 14 cidades da Grande Natal. Em Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, apenas 12 homens foram para as ruas. Quem faz a segurança do estado são os 2.800 homens das Forças Armadas. Eu achava que Natal era uma maravilha, mas realmente eu estou achando que é uma das cidades hoje que ela não oferece segurança nenhuma. Em dezembro, 2 decisões judiciais entenderam o movimento como ilegal. Na primeira, a Justiça determinou a volta ao trabalho imediata de policiais e bombeiros. Na última, do dia 31 de dezembro, o desembargador Cláudio Santos determinou a prisão de policiais e bombeiros que incitassem a paralisação. Os policiais civis se apresentaram na sede da Delegacia Geral de Polícia em Natal usando algemas. A gente está aqui para isso, para receber voz de prisão. Nenhum agente foi preso, apesar da decisão judicial. A Polícia Militar nega que esteja em greve. Não existe falta ao serviço, os policiais entram e saem dos quartéis a hora que quer. Então, nós estamos dentro da legalidade, as decisões estão sendo respeitadas. O governador do Rio Grande do Norte anunciou que vai pagar os salários de novembro de todos os servidores até o sábado. O dinheiro virá da arrecadação do próprio estado e não mais do orçamento da saúde. O governo ainda não tem uma definição a respeito dos pagamentos de dezembro e do 13º. Enquanto isso, os moradores do estado seguem apreensivos e na expectativa de que a rotina volte ao normal. Tomara que volte, né? Eu espero que volte. Pelo menos a gente trabalha com mais segurança. E uma comissão com integrantes do Judiciário vistoriou o presídio em Goiás, onde 9 presos foram mortos durante uma rebelião na segunda-feira. As conclusões sobre a precariedade do presídio já estavam num relatório de 2014 do Conselho Nacional de Justiça. As imagens mostram a situação dentro da penitenciária. Parte do prédio ficou destruída. Representantes do Poder Judiciário inspecionaram o presídio durante 1h30. Constatamos deficiência no quadro funcional, péssimas condições de trabalho desses agentes prisionais, a estrutura falha, a estrutura caótica. Tudo isso contribui, evidentemente, por um momento de rebelião ou de motim. 6 detentos foram ouvidos. 2 deles disseram que foram atacados com pedras jogadas por detentos da ala B e negaram a existência de facções no presídio. Eles reclamaram da superlotação, da falta de água e de energia elétrica. Outros disseram que existem, sim, 2 facções rivais que disputam o comando da penitenciária e que os agentes não têm o controle do presídio. Um relatório da inspeção será encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça a pedido da presidente do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, que também preside o Supremo Tribunal Federal. O governador do estado, Marconi Perillo, do PSDB, pediu à ministra para marcar uma reunião de emergência com governadores e o ministro da Justiça, Torquato Jardim, para discutir a crise no sistema prisional. O CNJ já tinha alertado o estado em 2014 sobre a gravidade das condições do presídio onde ocorreu a rebelião. Na época, foi recomendada a construção de uma nova unidade para os detentos do regime semiaberto, devido à precariedade do prédio atual. Mas nada saiu do papel. Ineficiência, falta de gestão, falta de inteligência, nem tudo é dinheiro. Talvez com um pouco de organização do Estado, um pouco de inteligência do sistema, parte desse problema estaria solucionado. A rebelião foi na segunda-feira no presídio que abriga condenados do regime semiaberto. 9 morreram, 14 ficaram feridos e mais de 240 conseguiram escapar. Nesta reunião entre o Poder Judiciário e representantes do governo do estado, ficou decidido que em um prazo de 3 dias, os 98 presos foragidos podem se apresentar à justiça sem sofrer punição. No dia do motim, apenas 5 agentes penitenciários faziam a segurança do prédio. O secretário de Segurança Pública de Goiás reconhece que há falhas no sistema de segurança dos presídios. É claro que é um absurdo, foi aberto um processo investigativo a respeito disso, eu não poderia adiantar
De que forma que entraram ainda? Preciso que a Polícia Civil trabalhe em cima. Por que existiam poucos agentes ali na hora da rebelião? Porque nós temos, tradicionalmente, um grupo muito pequeno de agentes prisionais que nós estamos repondo. Para desafogar a penitenciária, o Estado terá que providenciar um novo espaço para abrigar os presos que trabalham e reformar o prédio onde houve a rebelião. Um mutirão de juízes também será criado para acelerar os processos que estão parados. É dar vazão a essa quantidade de processos retidos, os quais estão aguardando a contagem de prazo de cada pessoa sentenciada para saber se já estão em condições de serem colocados em liberdade. Agora é hora da gente saber como fica o tempo nessa quinta-feira com a Jaqueline Brasil. Bom dia, Jaque. Bom dia, Isa. Bom dia para vocês. É verão, todo mundo fala do calor, mas nós temos que falar da chuva, né? Da chuva também, porque a chuva ela vem nesse pacote do verão, né? A chuva que vem acompanhando a gente desde o primeiro dia do ano, isso em várias regiões do país. E hoje a atenção continua voltada para o sudeste, tá? Atenção, você que está no Rio de Janeiro. Hoje tem previsão para mais chuva durante o dia todo. É uma chuva volumosa e agora cedo tem risco de temporal. Esse risco se estende também para você que está no Espírito Santo e em Minas Gerais. A chuva também se espalha por quase toda a região norte e no centro-oeste e a gente vai contando toda essa história aqui, Isa. A gente começa com a chuva de ontem, nós acertamos na previsão. A chuva se espalhou bem por várias partes aqui do país e a gente destaca os maiores acumulados. Dá uma olhada, a Vitória da Conquista na Bahia, 99 milímetros, sendo que em uma hora choveu 71 milímetros. Uau. E toda essa chuva já praticamente atinge a média do mês, que é de 109. Choveu por causa daquelas áreas de instabilidade, as nuvens poderosas de chuvas, cumulonimbus, não tem jeito, essa pancada ela realmente está prevista em boa parte do país. Depois, Belo Horizonte com 66 milímetros, Nova Friburgo no Rio de Janeiro, 43 milímetros. A gente fala aqui do Rio de Janeiro, região serrana, mas no Grande Rio e também na Baixada Fluminense choveu demais e a gente vai contando aos poucos para vocês. Olhando aqui para São Paulo, aqui na capital paulista, a gente até comentava, né, Isa? Choveu bastante em vários pontos e no final da tarde uma chuva rápida provocou alagamentos em Campinas, também aqui em São Paulo. Várias avenidas foram tomadas pela água. Vamos ver. Faltou muito pouco para esse córrego transbordar. Em frente à prefeitura, a enxurrada tomou conta da calçada. Situação que se repetiu em outras regiões da cidade, como perto da Lagoa do Taquaral. Na rodovia que liga Campinas a Montemor, os alagamentos também levaram perigo para os motoristas. Em Vitória da Conquista, na Bahia, o volume de chuva durante a tarde passou dos 90 milímetros. Resultado: as ruas do centro ficaram alagadas, complicando o trânsito. Uma árvore caiu e derrubou motos que estavam estacionadas. O carro branco ficou parado no meio da enxurrada. O grande volume de chuva causou problemas em Mato Grosso do Sul. 13 municípios já decretaram situação de emergência. Na zona rural, 3 pontes foram danificadas e uma caiu. A passagem de veículos ficou complicada em vários locais. Já que 13 cidades de Mato Grosso do Sul, então, atingidas pela chuva e hoje, pelo seu mapa, chove menos, né? Chove. Olha só, uma boa notícia para você que está em Mato Grosso do Sul, porque seca tudo aqui. Seca tudo, gente, por quê? Tem 2 sistemas aqui. A frente fria, que nós comentávamos ontem, que ela ia aparecer, e um sistema de baixa pressão que já se formou hoje cedinho. Esses 2 sistemas, eles estão bem aqui em cima, na altura do rio. O que eles fazem? Além de bagunçar toda a atmosfera e fabricar nuvens de chuva, esses 2 sistemas funcionam como um aspirador, isso mesmo, vai puxando todo o vento quente e úmido vindo do norte. Por isso que daqui para cima tá tudo azul, de São Paulo, Mato Grosso do Sul para baixo tá tudo muito limpo. Então atenção, porque hoje, como eu já tinha falado, risco de temporal no Rio de Janeiro agora de manhã, depois só a chuva volumosa, e isso também é bastante perigoso, e temporal durante o dia todo. Espírito Santo, Minas Gerais, é aquele pacote completo, ventania, raios e muita chuva nessas partes aqui, olha, em roxo. Mas vocês podem observar que a chuva tá bem distribuída de cima aqui, né? Então, centro-oeste, norte, também parte do sudeste. Já que por esse mapa, então, dá para ver que São Paulo, Mato Grosso do Sul, hoje trégua, e Rio de Janeiro chove menos do que ontem.
Não menos, porque tem a chuva volumosa. O temporal que caiu ontem à tarde ainda está previsto para hoje de manhã no Rio. Depois vai ser uma chuva constante, não tão chuva forte, mas ainda assim volumosa, espalhada por todo o estado. Onde está amarelo é o tempo firme, então. Todo o sul, Mato Grosso e São Paulo, tá? Boa parte aqui também do Nordeste, pegando a faixa nordestina e também o sertão, pegando todo o estado do Ceará. Sobra chuva, então, para Maranhão, Piauí e boa parte aqui da Bahia. Em cima, ó, Roraima, no norte de Roraima não tem chuva, mas todo aqui, o norte, centro-oeste, principalmente na faixa mais escura, Tocantins, também aqui o norte de Goiás, essa chuva vem a qualquer momento. A gente vai para as mínimas, então, olha, começando mais fresquinho, Porto Alegre 19, Curitiba 15, São Paulo 18 graus, Rio de Janeiro 21 e Vitória 23. Subindo um pouco mais, São Luís 24, Palmas 23 graus. A tendência hoje é que o tempo, né, esquente um pouco mais. Em São Paulo fez mais friozinho, mas hoje vai esquentar um pouco mais. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes das máximas para você que está vendo a gente aí. Maravilha, Jaque. Obrigada. Até já. Até. Eu preciso te contar que o homem detido na terça-feira, suspeito de matar o menino Arthur, de 5 anos, já está solto. A justiça não aceitou o pedido da polícia para mantê-lo preso preventivamente. Agora, só o exame do Instituto de Criminalística vai revelar se a bala que matou Arthur saiu da arma apreendida com o suspeito. Um buraco na telha, feito por uma bala que veio do alto, assustou os moradores desta casa no Capão Redondo, na noite de Natal. Ela não atingiu ninguém e foi parar no chão da sala. Na virada do ano, outro caso. Uma bala furou o telhado, quebrou alguns pratos e acabou com a festa de Réveillon de uma família no Parque Santo Antônio, também na Zona Sul. A dona da casa não quis se identificar, mas contou por telefone o susto que todos levaram. Tava bastante gente, né, na laje. Aí, conforme a gente escutou um barulho, eu achei que foi até taça que tinha na mesa. Quando eu fui ver, a bala acertou o telhado e caiu em cima dos pratos que tinha. Podia ter acertado na cabeça de alguém. O terceiro caso de bala perdida no fim de ano foi trágico. Matou o menino Arthur Aparecido, de 5 anos, na Vila Sônia, região do Morumbi. Ele brincava na garagem de casa, foi atingido na cabeça e morreu. Na mesma madrugada, um homem foi preso com um revólver e liberado em seguida. O rapaz disse que estava a 20 quilômetros do lugar onde Arthur morreu. A polícia pediu a prisão temporária, mas a justiça não viu indícios da participação dele e mandou liberar o suspeito. O IML entregou ao delegado a bala que matou o menino. O revólver e a bala vão ser trazidos aqui para o Instituto de Criminalística. Em uma semana, os peritos vão dizer se o tiro que matou o menino Arthur partiu da arma apreendida com o suspeito. O exame é chamado de confronto balístico. É nesse laboratório que os peritos tiram a prova. Primeiro, eles fazem disparos no estande de tiros e recolhem as balas, que eles chamam de projéteis. Uma das balas de teste vai ser comparada com a bala que matou Arthur. Cada arma deixa uma marca única, são as estrias. O delegado disse que o projétil que matou o menino Arthur está em boas condições. Ele não tem quase, para não falar nenhuma deformidade. Então isso eu acredito que esse fator deve ajudar muito no laudo que será feito pelo Instituto de Criminalística. Hoje, a polícia deve ouvir 3 amigos do suspeito que foi liberado pela justiça. A gente mostrou para você aqui no Hora 1 a história de uma criança de 2 anos que foi encontrada por moradores de Sorocaba, em São Paulo. Lembra? Ela estava sozinha, abandonada, e no mesmo dia a mãe dela foi encontrada morta numa represa da região. Lembrou? Pois é, a pequena que estava num abrigo recebeu uma boa notícia. Uma decisão judicial permitiu que ela fique com os avós, já que a menina de 2 anos não tem paternidade reconhecida. O laudo do IML atestou que Juliana Jovino, de 24 anos, morreu afogada. Já o resultado do exame toxicológico, que pode apontar o uso de drogas, ainda não ficou pronto. 4 ex-secretários do governo do Amazonas foram transferidos da sede da Polícia Federal para um presídio em Manaus. Eles foram presos durante a Operação Maus Caminhos, que também colocou o ex-governador José Mello atrás das grades. Eles são acusados de receber 20 milhões de reais em propina. Somente o ex-governador, segundo a decisão da Justiça Federal, vai permanecer na sede da PF.
Em Goiânia, foram indiciados 2 policiais envolvidos numa perseguição desastrosa que acabou com a morte de um inocente. Tiago Messias foi confundido com o assaltante e levou 2 tiros. O laudo comprovou que os disparos saíram da arma de um dos policiais. O outro agente fez 6 disparos de dentro para fora do carro para simular uma troca de tiros. Os 4 policiais que participaram da abordagem estão presos. Em Maceió, 70 embarcações foram notificadas e 4 apreendidas numa operação da Marinha nas praias da capital alagoana. Documentos, itens de segurança, tudo foi alvo dos agentes para garantir que a temporada de verão, agitada por causa dos turistas, seja a mais tranquila possível. Agressão na Câmara Municipal de Bahia, na Paraíba. O deputado federal André Amaral partiu para cima do vereador Betinho, da RS. Ele teria ficado irritado com os questionamentos do vereador, que faz parte da comissão que pede a cassação do prefeito da cidade. O deputado foi ouvido na condição de testemunha de acusação. Após o tumulto, o vereador fez um boletim de ocorrência contra o deputado. No próximo bloco, você vai ver aqui no Hora 1. Para agradar o PTB, Michel Temer escolhe filha de Roberto Jefferson para o Ministério do Trabalho. E a Petrobras faz um acordo bilionário para encerrar uma ação coletiva contra a empresa nos Estados Unidos. O ano começou com muito trabalho para o presidente Michel Temer. Mais um ministro entregou o cargo. É o 3º em menos de um mês. Desta vez foi o da Indústria e Comércio, Marcos Pereira, do PRB. Já a deputada Cristiane Brasil foi anunciada como a nova ministra do Trabalho, vaga deixada por Ronaldo Nogueira no mês passado. Cristiane é filha de Roberto Jefferson, cacique do PTB e pivô do escândalo do Mensalão. Aliás, ao falar da indicação da filha, Roberto Jefferson, que é dado a demonstrações públicas de emoção, chorou e disse que é um resgate de sua família. Cristiane Brasil está no 1º mandato na Câmara, mas já teve o nome envolvido em algumas delações premiadas da Operação Lava Jato. O martelo foi batido na reunião entre o presidente Michel Temer e o presidente do PTB, Roberto Jefferson, no Jaburu. E logo na saída, Jefferson anunciou a própria filha, deputada Cristiane Brasil, como nova ministra do Trabalho. O nome dela surgiu, não foi uma indicação. Nós estávamos conversando, aí falou, Roberto, e a Cristiane? Por que não a Cristiane? Aí foi da cabeça do presidente. Ela é uma menina experimentada, foi secretária municipal em vários governos na cidade do Rio de Janeiro. Por que não? Eu falei, presidente, aí o senhor me surpreende, eu vou ter que consultar. Eu liguei para ela. Ela disse, pai, eu aceito. A nomeação foi confirmada pelo Palácio do Planalto, mas com uma ressalva. A nota diz que a nova ministra do Trabalho foi indicação oficial feita pelo partido. O governo manteve o cargo com o PTB, porque sabe que vai precisar dos deputados do partido para tentar votar a reforma da Previdência. Com a confirmação da nomeação pelo presidente, Jefferson até chorou diante das câmeras. Está emocionado? Ficou orgulhoso? Disse que a escolha é um resgate da imagem da família, depois do mensalão, que ele mesmo delatou. Foi condenado a 7 anos, ficou preso 14 meses. Já a filha de Jefferson foi citada em pelo menos 2 delações. O executivo da JF, Ricardo Saldi, disse que a deputada participou da negociação para a compra do apoio do PTB por 20 milhões para a campanha de Aécio Neves à presidência em 2014. Já o delator da Odebrecht, Leandro Andrade, contou que em 2012 entregou pessoalmente R$200 mil a Cristiane Brasil, a pedido do deputado Pedro Paulo, do PMDB do Rio de Janeiro, que é investigado. Ela mesma foi retirar esse dinheiro, 200 mil, anotado assim. Ela pegou esse valor, ela estava com uma mochila, pegou esse valor, botou dentro da mochila, agradeceu e saiu. Cristiane nega a acusação e diz que o delator não tem provas. O ministro Edson Fachin disse que essa menção a Cristiane Brasil ainda precisa ser aprofundada. Com a saída da deputada da Câmara, quem assume é o suplente Nelson Naim, do PSD. Ele é irmão do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Naim foi condenado a 12 anos de prisão por exploração sexual de menor. Ficou pouco mais de 4 meses preso e foi solto em outubro do ano passado.
Cristiane Brasil surgiu como solução depois que o ex-presidente José Sarney vetou o nome do primeiro indicado pelo PTB ao cargo, o deputado Pedro Fernandes, adversário político dele. Com a ida ao ministério, a deputada não vai disputar a eleição este ano. Só que essa não foi a única mudança na equipe de Temer, que vai ter que indicar um novo nome para outra função. O ministro da Indústria e Comércio, Marcos Pereira, do PRB da Bahia, entregou a carta de demissão nesta quarta-feira. Disse que vai continuar apoiando as reformas e sai para se dedicar a questões pessoais e partidárias. Quer disputar as eleições deste ano. Vamos saber como é que está o mercado financeiro? Vou te mostrar aqui no telão que a Bolsa de Valores de São Paulo registrou uma ligeira alta de 0,1%. Já o dólar teve queda de 0,7% e está negociado a R$ 3,236. E por falar em dólar, você precisa saber que em 2017 entraram no Brasil mais dólares do que saíram. Um saldo positivo de 625 milhões de dólares. A repórter Janaína Lepre vai explicar por que isso é um bom sinal para a economia. Entrada de dólares significa que o país está atraindo os olhares do mundo. Só que o resultado positivo do ano passado foi muito mais por causa das exportações do que por causa dos investimentos. Se a gente olhar para o saldo financeiro, que contabiliza tanto esses investimentos quanto as remessas para as matrizes das multinacionais, vai ver que muitas empresas mandaram dinheiro para fora para pagar dívidas, o que não é ruim, porque significa que elas entraram em 2018 com as contas em ordem e prontas para investir ou para receber investimentos. Por isso, a tendência é que nesse ano o fluxo cambial tenha um saldo positivo ainda maior. Hoje o que a gente tem é uma economia num cenário melhor de crescimento e uma previsibilidade maior. Então é importante a gente ter economia crescendo com previsibilidade e regras claras. Se a gente tiver isso, a gente tende a ter um dólar muito mais comportado, com o fluxo de capital vindo para o Brasil, ou seja, investimento direto, empresas, tudo isso, o que tende a ter um dólar mais baixo. E para encerrar uma disputa judicial com investidores nos Estados Unidos, a Petrobras fechou um acordo bilionário e vai pagar muito, mas muito mais do que conseguiu recuperar até hoje do dinheiro desviado pela corrupção na estatal. Os representantes dos investidores comemoraram. Segundo eles, este foi o maior acordo em uma ação de classe nos Estados Unidos envolvendo uma empresa estrangeira. Em dezembro de 2014, investidores americanos que compraram papéis da Petrobras anunciaram que entrariam na justiça porque tinham sido prejudicados pela corrupção na empresa. A estatal brasileira concordou em pagar quase 3 bilhões de dólares em 3 parcelas até 15 de janeiro do ano que vem. O valor equivale a mais de 9 bilhões de reais, bem acima da quantia já restituída à Petrobras pela Lava Jato, quase 1,5 bilhão de reais. A companhia ainda luta para recuperar valores maiores. A Petrobras declarou que o acordo não constitui reconhecimento de culpa ou de prática de atos irregulares pela empresa e nega qualquer responsabilidade. Pelo contrário, ela se diz vítima dos atos revelados pela Operação Lava Jato. Agora falta o juiz bater o martelo. Como as partes fizeram um acordo, é certo que ele será aprovado nos próximos dias. Esse pesquisador da Fundação Getúlio Vargas acredita que o acordo favorece tanto a Petrobras quanto os acionistas. O juiz poderia levar a ação ao júri popular. Então não se sabe quanto seria o prejuízo ou quanto seria a penalidade que um júri popular, que não são pessoas técnicas, infligiriam à empresa. Então é uma forma dela ter certeza de quanto vai pagar, parcelar, porque ela está pagando em 3 vezes, e assumir que deve, colocar no balanço e bola para frente. E o acordo fechado pela Petrobras nos Estados Unidos está em destaque nas capas dos jornais. Mostro para você já aqui no Globo, herança da Lava Jato. Petrobras pagará 6 vezes o valor que conseguiu reaver. Estatal vai desembolsar 9 bilhões e 500 milhões de reais para encerrar a ação nos Estados Unidos. Eu destaco aqui o comentário da Miriam Leitão. Estatal deu o primeiro passo do longo trajeto para corrigir erros do passado.
Na capa do Globo também está aqui o sorridente ex-deputado Roberto Jefferson, depois que ele se encontrou com o presidente Michel Temer e teve a nomeação da filha para o Ministério do Trabalho. No Jornal o Globo, nós vamos aqui para o valor econômico. Petrobras paga 9 bilhões e 600 milhões de reais nos Estados Unidos por corrupção. O jornal traz aqui que o acordo foi o 5º maior já feito nos Estados Unidos, numa class action, uma expressão em inglês, e o maior acordo de uma empresa estrangeira. Diz ainda que esse acerto evitou que o caso fosse a júri popular. Do valor econômico, nós já vamos passar aqui para o 0 hora. Com o mesmo assunto, Petrobras pagará quase 3 bilhões de dólares para indenizar acionistas nos Estados Unidos. E você já viu também que esse valor representa mais de 6 vezes o que foi recuperado pela Lava Jato. Inclusive, a colunista Marta Esfredo diz: empresa recebe a conta-gotas e paga a jato. Aqui também tem a notícia: delator do Mensalão conquista Ministério de Temer para a filha. Como você viu, Roberto Jefferson indicou a deputada Cristiane Brasil para o lugar de Ronaldo Nogueira. Vamos agora para a Folha de São Paulo. Dá uma olhadinha nessa foto. O que você vê? Essa é a foto de adultos e crianças revirando o lixo em busca de material reciclável no maior aterro da América Latina, que se prepara para ser fechado neste mês em Brasília. É uma foto muito triste e essa não é a primeira tentativa de fechamento do lixão da Estrutural. Na Folha de São Paulo também tem aqui a notícia: Petrobras encerra a ação nos Estados Unidos por 9 bilhões e 500 milhões de reais. Os investidores cobravam prejuízos decorrentes de descobertas da Lava Jato. E por fim, falta eu te mostrar o estado de São Paulo. Aqui nós trazemos essa notícia: apesar de mágoa, entre aspas, Planalto pode apoiar Alckmin, diz o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Também tem aqui a notícia: Temer perde outro ministro, nomeia a filha de Jefferson, como você viu. E, por fim, Petrobras fecha acordo de mais de 2 bilhões de dólares em Nova York. Estão aqui as principais notícias. Se você se interessar, é só se aprofundar em algum jornal. Agora são 5 horas e 33 minutos da manhã. Para você que chegou agora, nós preparamos um resumo das notícias desta quinta-feira, assim você não perde nada. Veja só. Os policiais do Rio Grande do Norte, em greve há 16 dias, decidiram manter a paralisação mesmo depois do governador do estado anunciar que vai pagar até sábado os salários do mês de novembro. A categoria pede, além do pagamento dos atrasados, melhores condições de trabalho. A polícia de Goiás indiciou 2 PMs pelo assassinato de um bandido e de um refém no município de Senador Canedo, em novembro. A perícia concluiu que os tiros que mataram os 2 saíram da arma do soldado Paulo Tavares. Ele vai responder por homicídio. O sargento Gilmar Santos, que apareceu na imagem atirando de dentro do carro, foi indiciado por tentar forjar uma troca de tiros com o bandido. O grande volume de chuva nos últimos dias causou problemas em Mato Grosso do Sul. 13 municípios decretaram situação de emergência. Você quer ver todas as reportagens? É muito fácil. É só entrar no nosso endereço na internet, g1.com.br/hora1. Se você perdeu a nossa primeira conversa com a Jaqueline Brasil, já então nós temos a segunda para você tomar suas decisões, pelo menos em relação ao tempo, tá certo? Agora a gente dá uma olhada na situação do trânsito nesse momento. Tá na hora de eu te mostrar a Marginal Tietê em São Paulo. Tudo fluindo muito bem nos 2 sentidos. De São Paulo, nós vamos lá para o Rio de Janeiro para te mostrar a Avenida Brasil, água na pista e vem mais chuva, tá? Já os detalhes. Do Rio de Janeiro passamos por Belo Horizonte, céu bem escurão ainda na Avenida Antônio Carlos, na Pampulha. E vamos ver pela primeira vez agora Vitória. Você está vendo aí uma vista aérea da cidade. E vamos para o Nordeste para te mostrar a linda Ponte do Pina, já com o céu começando a clarear. E do Nordeste vamos lá para o Sul, para você ver Curitiba, Avenida Afonso de Camargo. Por fim, Florianópolis aparece na nossa tela para você dar uma olhada na Avenida Gustavo Richard.
E depois do intervalo você confere aqui no Hora 1. A tempestade Eleonora causa destruição e morte na Europa. E os gols desta quarta-feira na Copa São Paulo de Futebol Júnior. No Rio de Janeiro, a virada do ano no Complexo do Alemão foi ao som de tiros de armamento de guerra. Traficantes exibiram os disparos em vídeos que circularam pelas redes sociais. Esse vídeo aqui, homenagem ao nosso parceiro, nosso irmão, Rogério 57. É nóis, liberdade, vai! Era a comemoração de Ano Novo na favela da Grota, no Complexo do Alemão. No vídeo divulgado nas redes sociais, em vez de rojões, o traficante faz disparos de uma arma de guerra de alto poder de destruição. As imagens foram analisadas pelo delegado assistente da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos. Podemos afirmar que é um fuzil .50. Esse fuzil .50 é uma arma pouco usual na mão de traficante. O fuzil .50, ele tem energia e alcance suficiente para causar um estrago, um grande estrago em aeronaves, podendo até, eventualmente, vir derrubá-las. A comparação entre a munição de uma .50 e as munições dos fuzis mais usados pelo tráfico impressiona. Ao lado tem uma munição 223 ou 556, que é aquela que é utilizada nos fuzis de plataforma R, no R15, no M16, por exemplo. Ao lado nós temos uma munição de 7,62 por 39, que é comumente utilizada no fuzil AK-47, e aqui uma munição de pistola calibre 9mm. De 2015 até agora, apenas uma arma desse calibre .50 foi apreendida no Rio. Ela foi encontrada no Complexo do Chapadão. Segundo as investigações, na época, o fuzil .50 chegou às mãos dos traficantes por meio de Marcelo Piloto, um dos maiores fornecedores de armas para as favelas cariocas, preso em dezembro no Paraguai. Marcelo Piloto levava uma vida de luxo no país vizinho, financiada pela venda de armas e drogas. Ele comercializava armamento de todo calibre. Essa .50 estava entre os fuzis oferecidos aos traficantes. Nas investigações sobre o comércio de armas no Rio, a polícia encontrou indícios de que há mais armamento desse calibre com os traficantes. Nessa foto, aparecem duas .50. A suspeita é que elas estejam no Complexo do Alemão. O vídeo com os disparos feitos com a .50 não é o único registrado na festa de Réveillon no Alemão. Nessas outras imagens, traficantes exibem armas com a inscrição Trem do 157, que seria uma alusão ao traficante Rogério 157, chefe do tráfico na Rocinha, preso em dezembro pela polícia. A Secretaria de Segurança e as polícias do Estado do Rio de Janeiro estão se esforçando cada vez mais para diminuir o fluxo de entrada desse tipo de armamento aqui no Estado. Vai! E a polícia de Santa Catarina tenta identificar o assassino de um professor indígena no município de Penha, no litoral do estado. Ele foi agredido na madrugada do dia 1º e morreu um dia depois no hospital. Câmeras de segurança de vários comércios registraram o crime. Aqui aparece o agressor segurando um pedaço de pau indo de encontro ao indígena. Eles se falam e Marcondes logo leva a primeira paulada. Foram várias. O agressor vai embora e, quando percebe que a vítima está se mexendo, volta e continua a bater. As imagens foram entregues à Polícia Civil de Pissarras, que está com a investigação. Policiais civis estiveram nas redondezas de onde aconteceu o crime, coletando informações e conversando com testemunhas. Elas já prestaram depoimento. A nossa equipe já tem o suspeito, já conseguimos várias testemunhas do ocorrido. E esperamos encaminhar encerrar o caso aí com a autoria nas próximas horas. Marcondes Namblá tinha 38 anos, era casado e pai de 5 filhos. Era formado em licenciatura intercultural indígena pela Universidade Federal de Santa Catarina e dava aulas numa escola indígena de José Boatê. Estava em Penha para ganhar um dinheiro extra vendendo picolés durante a temporada de verão.
Ele e outros 11 índios Xoclen, que vieram pelo mesmo motivo, estavam hospedados nessa casa alugada. Chegou na quinta-feira, dia 29 ele chegou. Ele vendeu 2 dias só, dia 30 e 31. O corpo de Marcondes foi levado para a reserva indígena, onde vai ser enterrado. A família ficou inconformada ao receber a notícia do crime. O chefe da FUNAI, em José Boatê, esteve na delegacia de Pissarras para saber das investigações. A Fundação Nacional do Índio já encaminhou à sua Procuradoria Federal Especializada todas as informações a respeito do caso, e a Procuradoria Federal Especializada já está tomando as providências cabíveis, acompanhando a investigação, o início do inquérito policial que está sendo desenvolvido. E uma família foi mantida refém por bandidos que roubaram uma casa na região leste de Belo Horizonte. Eles levaram produtos eletrônicos e esconderam parte das mercadorias roubadas num cemitério. Você vai ver, este homem estava com a esposa, os 3 filhos dele e mais 3 parentes quando os criminosos pularam o muro e invadiram a casa. Os bandidos estavam armados e trancaram toda a família num quarto. Eles conseguiram fugir com celulares num carro da empresa onde uma das vítimas trabalha, que estava estacionado na garagem da casa. Uma das vítimas pulou a janela do quarto e conseguiu chamar a polícia e assim passou as informações. A polícia prendeu 5 adultos e apreendeu 2 menores. Jaqueline Brasil confirmou mais cedo, que no Rio de Janeiro a chuva que a previsão do tempo prometia veio forte e a madrugada também foi de preocupação em algumas áreas do estado e causou transtornos na capital fluminense. Parece um rio, né? Mas é a Rua Madalena, em São João de Meriti. Olha o esgoto. Aqui atrás um valão. Na Baixada Fluminense, essas cenas se repetiram em vários lugares desde ontem à tarde, quando a chuva ficou mais forte. E foi no sentido Baixada, na linha vermelha, que um telespectador registrou o momento exato em que um raio atingiu o chão. No Rio, dor de cabeça na hora de voltar para casa, principalmente para quem mora na Zona Oeste. A Bárbara mostrou o que ela teve que enfrentar na Rua Renato Vasconcelos, em Santa Cruz. Tudo alagado, algumas partes você ainda consegue pisar, outras não tem como pisar. O mesmo aconteceu em diversos pontos da Avenida das Américas. Não choveu tudo que tinha que chover ainda. Na linha amarela, muita água na pista também. Durante a madrugada, choveu mais na Zona Oeste. O maior volume de chuva foi registrado no Recreio. Só para a gente ter uma ideia, em 4 horas foram quase 45 milímetros. Muita chuva para um curto período, né, Jaque? Exatamente. Hoje tem previsão de mais chuva. A gente vai direto primeiro para a câmera ao vivo no Rio. Vamos ver. Mostrar como é que está a situação agora. Ali na Avenida Brasil com a linha amarela, a gente vê que a pista está molhada. Ou seja, agora há pouco choveu, mas atenção, porque pode chover mais uma vez. Tem risco de temporal para todo o estado do Rio de Janeiro. Aí a gente pula agora aqui para os nossos mapas, até para mostrar para vocês exatamente as imagens do satélite, as últimas imagens. Vocês estão vendo todo esse coloridão aqui, saindo do norte, passando pelo centro-oeste, indo direto para Minas e Rio de Janeiro. O que está acontecendo? Tem um sistema de baixa pressão que se formou hoje, durante a madrugada e início da manhã, a frente fria que se formou ontem, e esses 2 sistemas aqui, além de fabricarem nuvens de chuva, puxam toda essa área de instabilidade para cá. É por isso que tem previsão e risco de temporal para o Rio de Janeiro agora de manhã. Depois, não tem mais temporal? Não. Só que a chuva volumosa vai persistir durante todo o dia em todo o estado do Rio de Janeiro, parte também de Minas e Espírito Santo. Tá vendo que aqui para baixo, olha, São Paulo e Mato Grosso do Sul para baixo, aí limpa tudo. Por causa dessa chuva constante, desde o primeiro dia do ano, o que acontece? Qualquer chuvinha no solo, aí é muito perigoso para deslizamento. Por isso que hoje tem risco para deslizamento e alagamento em toda essa parte que vocês estão vendo aqui em amarelo. É mais baixo, médio um pouquinho mais perigoso, e o médio está justamente aqui, olha, no Rio de Janeiro. Então atenção você que está aí na região serrana, como Teresópolis, Nova Friburgo, que agora há pouco a gente mostrou, né, na nossa primeira parte, né? Choveu mais aí de 40 milímetros, bastante coisa por lá. No Grande Rio e na Baixada Fluminense, onde ontem teve bastante alagamento.
alagamento também. Em Minas, a gente destaca Vale do Rio Doce e a Zona da Mata. Ou seja, uma área com potencial alto para alagamento. Sim. Choveu bastante ontem e hoje, então vem mais chuva. As imagens satélites estão até escondido o estado, né? Esconde, exatamente, daquele coloridão ali. Não tem muito para onde correr. Voltando aqui, todo aquele coloridão aqui, não dá nem para observar. Que são ali as cores mais em roxo, né? Chuva o dia inteiro para o Rio. Chuva o dia todo para o Rio de Janeiro. Aqui a gente mostra como é que está o nosso mapa, então. A gente destacou principalmente sudeste, mas vamos falar também, olha, do norte e centro-oeste, tá? Essa chuva também que vem em forma de pancada, ou seja, só aparece a combinação calor, mais umidade, a pancadona que vem mesmo, tá? Aqui no norte, só no norte de Roraima que não vai chover. A gente destaca onde tem tempo firme, boa parte do nordeste. Então, olha, partindo do Ceará, toda a faixa aqui leste nordestina, Rio Grande do Norte e descendo até ali o leste da Bahia não chove. Na Bahia, sim, pode vir a pancada de chuva mais uma vez. E aqui para baixo, pegando o sul de Goiás, também Mato Grosso, todo o estado de Mato Grosso do Sul, que é uma ótima notícia porque chove bastante por lá. São Paulo também hoje tempo firme, Paraná, Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. Como eu tinha prometido, as máximas, né? O dia começa fresquinho, é verdade, mas olha só como sobe a temperatura. Esquenta demais. Rio Grande do Vai Sul. fazer mais calor de Porto Alegre do que no Rio de Janeiro. Não é? Ontem em Rio de Janeiro a máxima era de 35, hoje 28. 35 então em Porto Alegre. Aqui em São Paulo 27, vai subindo um pouco mais a temperatura. Aracaju 32, 33 São Luís, Palmas, Macapá 32 também e também em Campo Grande. Olha só, fazendo calor em praticamente todo o país, né? Podemos dizer. Agora é o seguinte, hoje o risco de temporal a gente fala que é para o sudeste, amanhã muda então a situação, tá? Risco de temporal para quase todo o estado de Goiás, parte aqui de Tocantins, oeste, Bahia e também Minas Gerais, porque tem um sistema de baixa pressão se deslocando aqui do oeste de São Paulo indo para o norte e vai aumentar as áreas de instabilidade. Só para resumir, amanhã aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, botão verão ligado, ou seja, o sol aparece, calor, umidade e à tarde vem aquelas pancadonas de chuva, as pancadas de verão. O sol vai aparecer mais forte, mas podemos esperar? Isso, com certeza, a partir de amanhã sim. Maravilha. Obrigada, Jaque. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. E a passagem da tempestade Eleonora afetou vários países da Europa. Os ventos de quase 200 km por hora provocaram inundações, falta de energia elétrica e interrupção nos transportes. A Cecília Malan, nossa correspondente em Londres, tem as informações sobre as consequências desse temporal que está se dissipando, né, Cecília? Bom dia para você. Dá uma atualizada para nós. O Reino Unido foi um dos mais atingidos e conta então como é que está o tempo por aí. Tô vendo pela sua janela que está tudo bem escuro aí, né? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos. Isso que eu ia dizer. Acho que não dá para ver, porque ainda faz escuro lá fora, mas chove muito aqui em Londres agora, ventou forte a noite toda e deve continuar assim para o resto do dia. A queda de árvores deixou 4 pessoas feridas de ontem para hoje aqui no Reino Unido. As cidades costeiras da Cornualha foram as mais atingidas pela tempestade e centenas de propriedades ainda estão sem energia elétrica. 2 pessoas morreram na Espanha e uma na França. Ao todo, mais de 25 pessoas ficaram feridas. Houve estragos em vários países, como mostram os correspondentes Bianca Rotier e Pedro Vedova. A etapa alemã da Copa do Mundo de Esqui teve que ser cancelada. Ninguém era páreo para Eleonora. A tempestade frustrou quem achou que fosse subir na Torre Eiffel. Os meteorologistas europeus concordaram em chamar a tempestade atlântica pelo nome que os britânicos escolheram. Afinal, Eleonora atingiu primeiro o Reino Unido. Foi engolindo cidades costeiras britânicas. Foram mais de 100 alertas, ainda assim, houve quem encarasse a natureza. Outros aceitaram os resgates e a garupa. Aqui na Suíça, o Serviço de Meteorologia anunciou ventos com rajadas de furacão nos Alpes e emitiu dezenas de alertas para grande parte do país. O vento foi tão forte que fez tombar até vagões de trem. 8 pessoas ficaram feridas. As rajadas mais fortes do dia foram registradas no Monte Pilatus, 195 quilômetros por hora. A maior intensidade desde que os registros começaram a ser feitos em 1981.
O frio intenso continua castigando os Estados Unidos. Uma super tempestade de inverno é esperada na costa leste. Mais de 2.500 voos devem ser cancelados hoje. Em Nova York, as escolas não vão abrir por causa da previsão de até 20 centímetros de neve e de rajadas de vento acima de 80 km por hora. Esta onda gelada, que bate recordes negativos de temperatura, atingiu estados considerados quentes, mesmo nesta época do ano. Os moradores da Flórida, por exemplo, foram surpreendidos com a neve depois de 3 décadas sem nevar. A Geórgia decretou estado de emergência e a expectativa é que essa quinta-feira seja o dia mais frio da semana. Para encerrar, as notícias do Oriente Médio. No Irã, depois de uma semana de violência, o chefe da Guarda Revolucionária declarou que os protestos que tomaram o país nos últimos dias foram controlados. A TV estatal divulgou imagens mostrando milhares de pessoas nas ruas em apoio ao regime do Ayatollah Khamenei. Nos últimos dias, as manifestações eram anti-governo. Milhões de pessoas saíram às ruas em protesto contra as dificuldades econômicas e a corrupção. Ontem, o comandante da Força Militar de Elite iraniana disse que a maior parte dos manifestantes era de pessoas que rejeitam a Revolução Islâmica que fundou o atual regime em 1979. Pelo menos 22 pessoas morreram nos protestos e mais de 1.000 foram detidas. Como o regime restringiu o uso da internet, Isabela, fica difícil acessar as informações. Com certeza. Obrigada, Cecília, pelas informações. Bom dia aí para vocês. Até breve. E a quarta-feira foi de reapresentação dos jogadores dos principais times brasileiros. Todos começam a se preparar para as disputas dos campeonatos estaduais. No Palmeiras, a novidade foi Lucas Lima. Nessa quarta-feira chuvosa em São Paulo, os jogadores ficaram só na academia. São 5 caras novas no elenco para 2018 e a principal delas é, claro, o meia Lucas Lima. Foi oficialmente apresentado aqui na academia de futebol. Acabou meu ciclo no Santos. E logo que falei com o Matos, as palavras deles me convenceram, me motivaram ainda mais. Então tô feliz e, como eu disse, meu coração é verde mesmo. O Alexandre Matos também falou por aqui e ele foi questionado sobre o Gustavo Scarpa, que não se reapresentou ao Fluminense e levantou muitas dúvidas sobre qual deve ser o destino dele. Mas o diretor de futebol garantiu e ele não virá para o Palmeiras em 2018. Palmeiras fez de tudo e, olha, empenhei o máximo para fazer o Scarpa, que é um sonho antigo do Palmeiras, né? Não é segredo para ninguém. E não foi possível e a gente deu por encerrado. Fora disso, nenhuma novidade, nenhum contato já há algum tempo sobre Scarpa. E o segundo dia da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi marcado por várias goleadas. Confira. Em Ribeirão Preto, o Cruzeiro do Distrito Federal chegou a sair na frente do São Paulo. E foi num bonito gol de Carlos Alberto. Mas não demorou para o tricolor reagir. Igor empatou. Luan virou para 2-1. Toró marcou o terceiro. O quarto gol veio no segundo tempo nesse golaço de Gabriel Novaes. Na falha do goleiro Avatar, Rodrigo diminuiu para o Cruzeiro. Mas os São Paulinos ampliaram com Oliveira. E depois no desvio na canela de Fabinho. 6-2, placar final. O Grêmio também estreou com vitória sobre o Bragantino. Da Silva fez o primeiro em Mogi das Cruzes. No segundo tempo, de pênalti, TT marcou mais um. No final do jogo, Léo Chu definiu 3-0. O Fluminense também venceu e pelo mesmo placar. Ramon fez o primeiro contra o Mojimirim, em Marília. Evanilson recebeu em posição legal e fez 2-0. O terceiro gol saiu de cabeça com Caio. Em Capivari, o Botafogo começou melhor contra o Velo Clube. Não bate e rebate na área, Luan errou a bicicleta. Fernando pegou a sobra e a bola ainda desviou na defesa antes de entrar. Depois do escanteio, Fernando tocou para Luca cabecear para o gol. 2-0. Luan chutou no travessão, mas aproveitou o rebote para fazer o terceiro. O Velo Clube chegou a descontar com Pedro, mas Rickson fechou a partida com um golaço, 4-1. Outra goleada foi na estreia do Flamengo na Arena Barueri. Patrick marcou o primeiro contra o Ji-Paraná. Na cobrança da falta, Pepe cruzou, a bola não desviou em ninguém e entrou, 2-0. No segundo tempo, Lucas Silva anotou o terceiro.
O quarto veio com Wendel no rebote do goleiro. Lucas Silva fez o segundo dele no jogo e o quinto do Flamengo. De longe, Vitor Gabriel garantiu a vitória elástica por 6-0. E 16 jogos encerram hoje a primeira rodada da Copinha. Destaque para as estreias de Corinthians, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Internacional. E antes de encerrar a Hora 1, quero te mostrar uma linda imagem do amanhecer da capital paulista. Veja só, depois de um dia cinzento, chuvoso, hoje a capital começa então com este céu mais claro. A previsão é de sol aí o dia todo, não tem previsão de chuva. Vimos a Marginal Tietê e agora estamos passando aí pela Zona Sul, pertinho da Marginal Pinheiros. Então, está confirmado hoje, não tem previsão de chuva. Então, muito obrigada pela sua companhia. A Hora 1 desta quinta-feira fica por aqui, mas lá no Globoplay, você sabe, dá para rever todas as nossas reportagens. Agora você acompanha as notícias da sua região, depois tem Bom Dia Brasil. Desejo um excelente dia para você e a gente se encontra amanhã, a partir das 5.